Na aula passada, nós começamos com uma ideia de vetores e matrizes. Aqui nós temos dois vetores cujo produto escalar dá zero. Inclusive, esse é o conceito de ortogonalidade entre vetores. Quando o produto de dois vetores dá zero, você diz que entre eles tem um ângulo de 90 graus. Algo semelhante pode ser estendido às funções, né? Veja que para fazer o produto de vetores, eu faço o componente x de um vezes componente x do outro, mais componente y de um vezes componente y do outro, mais componente z de um vezes componente z do outro. Aqui não tem componente x, y e z, né? Mas eu vou fazer seno vezes cosseno, mais seno vezes cosseno, mais seno vezes cosseno, né? Conforme eu for variando o x de menos π a π, e quem faz esse somatório é a integral. Então, claramente, eu consigo ver que seno e cosseno são funções que são perpendiculares, porque essa integral dá zero. Da mesma maneira, nós fizemos seno de x com seno de 2x, também são funções perpendiculares, né? E se for seno de 2x com seno de 3x, também são perpendiculares. E se fosse duas funções paralelas, seno de 2x é igual a seno de 2x. Não pode dar zero, senão está furado o nosso raciocínio. E não dá, deu π. E é natural que o produto escalar de dois vetores, né, se eles apontassem para o mesmo lugar, que é o caso, né, só que esses não apontam, mas eu poderia interpretar como dois vetores que apontam para o mesmo lugar. Não pode dar zero nunca o produto escalar de dois vetores paralelos, né? Tanto é que aqui deu π. Isso é muito útil, porque assim como eu combino três vetores, i, j e k, para representar qualquer vetor no R3, eu posso combinar um monte de senos e cossenos para representar qualquer função. Então, tem uma função aqui muito doida, que poderia, inclusive, ser uma onda quadrada, que é representada por uma soma de senos e cossenos de frequências diferentes. Eu tenho infinitas possibilidades, né? Note que eu não tenho só seno de x e cosseno de x. Eu tenho seno de 2x, de 3x, de 4x, assim como os cossenos também. Então, eu tenho infinitas possibilidades, né, de somar até formar a minha onda. Na vida real, eu tenho essa onda. Na matemática, eu consigo separar essa onda no que compõe a onda. É como achar as componentes em x, y e z de um vetor tridimensional, só que aqui o vetor tem infinitas dimensões. Depois nós passamos para matrizes, né? Aqui eu vou passar um pouco mais rápido a título de revisão, já vimos na aula 1, né? As formas de representar as matrizes, nós vimos as características, algumas matrizes que têm nomes especiais, né? Que é bastante intuitivo, né? Matriz simétrica, antissimétrica, simétrica lembra do espelho, antissimétrica só bota um sinal de menos, né, a condição para que as matrizes sejam iguais, tudo bastante intuitivo, soma de matriz, super intuitivo, escalar multiplicado por matriz, bom, assim como um vetor, quando você duplica ele é igual a só duplicar cada componente, numa matriz é só duplicar ou triplicar, no caso aqui, cada componente. Muito fácil, intuitivo. Agora, o que era um pouco mais complicado era achar o produto, né, de uma matriz A vezes uma matriz B, que não era simplesmente multiplicar esse elemento por esse, mesmo porque não dá, né? Essa matriz aqui é 2 por 3, e essa matriz aqui é 3 por 4. E foi dito, então, que o conceito, a definição de produto de matrizes é esta linha vezes esta coluna. Se eu multiplico a linha 1 pela coluna 1, eu vou achar o elemento 1, 1. Se eu multiplico a linha 1 pela coluna 2, eu vou achar o elemento 1, 2. Se eu multiplico a linha 1 pela coluna 3, eu vou achar o elemento da linha 1 e da coluna 3. Tá? Veja que eu estou fazendo a multiplicação desse vetor por este vetor, tá? Que é o produto escalar, né? Então, vamos achar esse elemento aqui, ó. Esse elemento aí é o elemento da segunda linha e terceira coluna, tá? Vou colocar ele aqui, elemento de segunda linha, terceira coluna. Então, é a segunda linha vezes a terceira coluna.
vai ser 2 vezes 4, mais 6 vezes 3, mais 0 vezes 5. O 0, senão parece um 9. Então, 2 vezes 4, 8, mais 18, que vai dar o 26, que está lá. E isso eu faço para cada elemento. O estranho é que essa matriz não ficou nem com o tamanho da primeira, nem com o tamanho da segunda, né? Isso é natural. Essa matriz, resultado, sempre vai ficar com o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. E esses elementos internos, né? Ou seja, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, para que seja possível a multiplicação. Tudo isso nós vimos na aula passada, né? E, por fim, nós vimos um exemplinho muito, pelo menos eu acho ele muito legal, né, da aplicação de matrizes. Então, nós temos aqui duas filiais, eu até pedi para que vocês fizessem em casa, com mais filiais, né, e com mais fornecedores, né? Então, eu vou ter uma matriz, vou colocar aqui do lado, né, uma matriz, a primeira matriz, que é filial por materiais, né? O número de linhas é o número de filiais e o número de materiais é o número de colunas. Tá? Eu vou multiplicar essa matriz por outra matriz, né? E claro que o número de linhas vão ter que ser os materiais, porque esses dois têm que ser iguais, né? Vezes pelo número de fornecedores. Então, eu não posso fazer essa minha matriz ao contrário, né? Nada me impediria de colocar os fornecedores aqui e os materiais lá, né? Tal como está lá em cima, né? Mas não, para ser possível a multiplicação de matriz, o que é linha lá tem que ser coluna aqui, senão eu não consigo multiplicar. Ah lá, beleza, já entendi. E daí você sabe que o resultado aqui vai virar uma matriz, né? Vamos colocar Fo e Fi, né? Senão parece que é tudo F, né? Filial por fornecedor, né? Onde filial vão ser as linhas e fornecedor vão ser as colunas. Né? E como a gente está falando de preço, naturalmente aqui você sabe que é mais vantagem para a filial 1 comprar do fornecedor A, né? E para a filial 2 comprar do fornecedor B. Tá, por quê? Por causa das características, né? Tem coisa que um fornecedor vende mais barato, o outro vende mais barato, né? E depende do que as filiais precisam. A filial 1 precisa mais do que é mais barato no fornecedor A. E a filial 2 precisa mais do que é mais barato no fornecedor B. Né? Não é assim, tal fornecedor tem tudo mais barato. A vida não é tão simples, né? Imagine se você tiver um monte de matrizes e um monte de filiais e um monte de fornecedores, que é um caso real. Foi isso que eu pedi para fazer lá no Moodle na aula passada. Bom, visto até aqui, inicia-se a aula de hoje. Aqui eu tenho a matriz inversa. Tá? O que é a matriz inversa? Bom, eu vou pedir para a Eduarda Cordeiro qual que é o inverso do número 2, Eduarda. Do 2? Menos 2? Isso é o oposto. Qual é o inverso? Um meio. Um meio. Eu fiz com o intuito de que falasse o negativo mesmo. Foi ótimo que você falou o negativo. Então, quando troca de sinal, é o oposto. O inverso é 1 sobre. E a minha pergunta é, quanto que vale agora, a minha pergunta para todos, quanto que vale 1 dividido por 2, 3, 1 e 4? Essa operação não existe. Não existe escalar dividido por matriz. Isso não existe.
Tá? Essa operação não é definida. Escalar que multiplica a matriz existe, mas que divide não. Não tem como dividir um escalar por uma matriz. O que existe é elevar essa matriz na menos 1. Aí é matriz inversa. E o resultado disso aqui é uma matriz 2 por 2. Bom, mas eu tenho que entender melhor o conceito de inversa agora. Vou puxar um quadrinho branco para entender melhor esse conceito de inversa. Eu pedi para a Eduarda antes, qual que é o inverso do número 2? E ela me falou, é 1/2. Por quê? Porque 2 vezes o inverso de 2 tem que dar 1. Então, uma matriz A vezes uma matriz A inversa, né? Isso aqui também eu posso escrever aqui, ó, 2 vezes 2 a menos 1, né? Isso aqui é igual a 1. É 2 na 0, que é 1, né? Aqui também eu posso dizer que isso aqui é A na 0, que é 1, né? Só que o 1 de matriz é isso aqui, ó, 1, 1, 0, 0, tá? É 1 só na diagonal principal. Então, uma matriz inversa é uma matriz de mesma ordem que a matriz original, só que ela é tal que quando multiplicada pela original dá a identidade. É um jeito complicado de falar matriz inversa. É como dizer, um número inverso é um número tal que quando multiplicado pelo seu número original dá 1. É isso aí mesmo, tá? É a mesma coisa, é o mesmo conceito. Oi. Mas esse esquema que tu disse de um ser ali na principal, mesmo se uma matriz for maior? Exatamente. Então, se a minha matriz A fosse 4 por 4, isso aqui seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Essa é a matriz I, vou chamar de I4, é a matriz de identidade 4 por 4. Né? Isso aí seria o resultado de A, 4 por 4, vezes A na menos 1, 4 por 4. Para facilitar ainda, Amanda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma matriz A. Pena que eu tenho que digitar tudo. Ele poderia criar uma matriz mágica assim qualquer, né? Mas vamos lá. Enquanto isso, a gente vai aprendendo. Melhor, vamos pegar o Excel, né? O Excel todo mundo tem em casa. Vou pegar aqui o Excel. E aqui eu vou colocar uma matriz. O bom é que aqui eu posso colocar números aleatórios aí, ó. O cara, quando é preguiçoso, sempre tem a solução, ó. Aleatório entre, né, colocar menos 9 e 9. Ó, colocou qualquer número aleatório aí. Ah, seu Ângelo, 2, 3, 4. Só que conforme eu dou Enter, ele vai mudando, né? Eu dou um F2 e Enter. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar isso aqui. E aqui embaixo, eu vou colar somente os valores. Tá? Pode ver que agora já mudou lá, né? Posso até apagar o que tem lá em cima agora. Mas aqui não é mais uma fórmula, é somente o valor. Essa aqui é a minha primeira matriz. Vou deixar tudo centralizado aqui. Minha primeira matriz. Né? Vou chamar de matriz A. Então, A igual. Eu vou fazer a matriz inversa agora aqui. A na menos 1. Tá? Então, inf de A, posso escrever também A menos 1. Né? O pessoal que gosta de formatação, curte isso aqui. Ó. Igual, né? Só que não é A menos 1, é A elevado na menos 1. Um pouquinho, mas é só vir aqui no fonte ó, e sobrescrito. Pronto. Agora ficou bonitinho. E o Excel vai calcular essa matriz inversa para mim. Ó, você só escreve matriz, já aparece aí, ó, matriz ponto inverso. E seleciona isso aqui. Essa é a matriz inversa. É claro que você pode colocar com mais casas depois da vírgula, né? Isso é só questão de
se isso aqui fosse um pouquinho maior, né, vão aparecer mais casas. Inclusive, você pode até fazer aparecer com frações. Se você vier aqui no número, você pode escolher aqui, ó, fração. Aí você escolhe um tipo que você quer aqui, eu vou escolher esse tipo aqui, ó. Agora aqui ele já está, só tem que dar mais espaço. Aqui estão as frações, né, que representam cada número. Que molezinha, hein? Até com fração. E agora eu vou multiplicar, eu vou fazer A vezes A na menos 1. Vou fazer A vezes A na menos 1. Vou escrever aqui embaixo. A, só que eu vou voltar atrás, vou deixar aquele 0,1, porque está tudo muito grande aí, ó. Deixa assim, ó. Aqui, apesar de aparecer 0,2, tá? Ele faz as contas como se tivesse todas as casas, tá? Ele é inteligente. Agora eu vou fazer A vezes, vou colocar o igual aqui, e vou dar uma de inteligente aqui, vou copiar o A na menos 1 bem certinho como ele está aqui, para não precisar formatar mais tudo de novo. Se Deus quiser, vai dar certo. Deus não quis. Então, sobrescrito. É só escrever aqui igual a matriz, ponto multiplicação. Está aqui na minha cara. Ó. Seleciona esta. E ele vai me dizendo aqui, ó, na fórmula, ó, matriz 1, ponto e vírgula, agora eu vou digitar matriz 2. Não é surpresa nenhuma que apareceu a identidade aqui, né? E aqui apareceu menos 0. Isso é um erro numérico, tá? O computador ele tem limite de precisão. Se eu aumentar aqui as casas, né, vai aparecer, ó, 5 vezes 10 dá menos 17, mas isso é 0, tá? Pode ter certeza. Se você tivesse feito as contas com fração mesmo, né, ia aparecer aqui certinho, né? Bom, mas o problema nosso é como calcular essa matriz inversa, né? Eu já entendi o que ela é. É uma matriz que, multiplicada pela original, dá a matriz identidade. E só existe inversa de matriz quadrada. Beleza. Agora, antes de eu sair assim, ensinando como se calcula a matriz inversa, eu tenho que entender mais uma coisa. Aqui eu tenho a matriz A e a matriz B. Aceitem que essa seja a inversa de A, e é mesmo, tá? Se você multiplicar, vai dar a identidade, e que essa é a matriz inversa de B. Uma propriedade importantíssima das inversas, né, além daquelas que parecem mais naturais, que só existe inversa de quadrada, né, é que se eu pegar uma matriz A, multiplicar pela B e depois inverter, não é igual a fazer a inversa dessa vezes a inversa dessa. Isso não dá certo. Tá? Se eu pegar A, multiplicar e depois inverter, é a mesma coisa que fazer B inversa vezes A inversa. Eu tenho que trocar a ordem. Isso tanto é verdade que eu fiz aqui, ó, A vezes B, que é o lado de cá, e inverti, deu isso aqui. Depois eu peguei o B na menos 1 e multipliquei pelo A na menos 1 e deu isso aqui. Então, acabamos de comprovar, de um jeito fácil, que A vezes B invertido é igual a B invertido vezes A invertido. E nunca, nunca, nunca é igual a A na menos 1 vezes B na menos 1. Em matrizes, a ordem importa. E aqui nós tivemos a grata surpresa, ou a ingrata surpresa, de que inverte-se. Mas é fácil de lembrar, porque quando é invertido, inverte a ordem também, né? Então, isso facilitou bastante. Quiseram os deuses da matemática, né? Que aqui, quando é invertido, inverte aqui e pronto. Né? Bom, aqui eu tenho uma matriz A feita no Excel, uma matriz A na menos 1 e depois a matriz identidade sendo o produto de A vezes A na menos 1, que nós já fizemos. Ainda não ensinei como calcular a matriz inversa, já vou ensinar, logo na sequência. Aqui eu tenho uma matriz A e aqui a tombada. Não, não é a tombada, é a transposta, né? Você troca as linhas e as colunas, né? Então, vejam que aqui eu tenho a linha 1, vai virar a coluna 1. A linha 2 vai virar a coluna 2. Só isso.
Tá? Então, cada elemento... Por exemplo, vou pegar esse elemento aqui. Esse elemento aqui é o elemento da primeira linha... Desculpa, terceira linha e primeira coluna. Terceira linha e primeira coluna. Ele vai virar o elemento 1, 3, que é da primeira linha e terceira coluna. Está aqui, ó. Primeira linha e terceira coluna, né? Esse elemento, que era esse aqui. É só trocar o I e o J de cada elemento. Fica fácil, né? Fica fácil de fazer a transposta. E também na transposta, segue-se a regra da inversa, ó, da multiplicação. Se eu tenho uma matriz A e uma matriz B e transponho o produto, isso aqui é diferente de A transposto vezes B transposto. Não, você tem que fazer o B transposto e depois o A transposto, daí multiplicado. Daí vale. Então, se é inversa ou transposta, você troca a ordem de A e B. Bom, de certa forma, eu usei matriz transposta naquele exemplo lá das filiais, né, e dos fornecedores. Imagine que eu tivesse feito uma tabela assim como eu fiz mesmo, tá? Filial e necessidade, né? Essa aqui é uma tabela das necessidades. Né? E depois eu pedi para alguém me fazer uma tabela das minhas necessidades por fornecedor. Essa matriz aqui, ela é 2 linhas por 3 colunas. E essa, para o meu azar, também é 2 por 3. Eu não posso multiplicar uma matriz 2 por 3 por uma matriz 2 por 3. Esse valor é diferente desse. Não dá. O que você faz? Transpõe. Essa tabela é a mesma que a outra, só que transposta. Só que agora ela ficou com 3 linhas e 2 colunas. O que torna a multiplicação possível, porque a primeira é de 2 por 3 e a segunda é de 3 por 2. Né? Agora tornou possível a multiplicação da minha quantidade de necessidade de resmas, por exemplo, pelo valor que ele custa no fornecedor A. Agora foi possível fazer isso de forma matricial. Então, imagine que eu tivesse feito essa tabela não no formato adequado. Ai, não dá para multiplicar, a matriz não serve para nada. Calma, transpõe. Por quê? Porque a quantidade de materiais que você vai comprar, a variedade de materiais que você vai comprar, sempre precisa ser igual à tua necessidade. Você não vai comprar o que você não precisa. Então, só faz sentido quando a segunda matriz é transposta. Eu não poderia ter passado... Por isso que no primeiro exemplo eu fiz essa matriz e essa, não coloquei essa aqui. Senão eu ia ter que ensinar o que é matriz transposta, tal, né? Agora eu achei um bom momento para contextualizar isso. Então, não é que não serve para nada, só dar um tombinho na matriz. Não, olha a utilidade que teve. Bom, vamos definir aqui entre matrizes, né? O vetor é um tipo de matriz, produto interno e externo. O produto interno nós já conhecemos bem, é o produto escalar. Né? Então, eu tenho aqui 2 vetores, U e V, só com componentes x e y. Você perceba que eu não posso fazer U, né, o vetor U vezes o vetor V. Por quê? Porque o vetor U, ele tem 2 linhas e uma coluna. Esse aqui também, 2 linhas e uma coluna. Você não pode multiplicar esses dois. Agora, se você pegar o U transposto, né? Ó, o U transposto aqui, vezes o V, agora esse aqui tem uma linha e 2 colunas. Esse aqui tem 2 linhas e uma coluna. Ah, beleza, agora pode. Tá? E isso aqui vai ficar o quê?
primeira linha pela primeira coluna. Isso aqui tem cara de produto escalar, né? O elemento x de u vezes o elemento x de v, mais o elemento y de u vezes o elemento y de v. Né? Então, esse aqui é o famoso produto interno. Ou escalar. Vejam o que você conseguiu aqui. Você conseguiu um escalar. De dois vetores, você reduziu eles com esse produto a um escalar. Você conseguiu uma matriz, que isso também é uma matriz, a menor das matrizes, né? Você conseguiu uma matriz menor do que as matrizes originais. O produto, né, o produto das entradas deu uma matriz menor do que cada uma das entradas. Aí eu sei que a Cordeiro ia me dizer, mas Ângelo, por que você não transpôs a segunda? Por que não? Né? Então a primeira continua. Por Deus que eu ia perguntar isso. Transmimento de pensação. Agora eu tenho aqui duas linhas e uma coluna, e aqui uma linha e duas colunas. Dá para fazer. Só que agora, de novo, é primeira linha pela segunda coluna. Primeira linha pela primeira linha pela segunda coluna, enfim, eu vou ter uma matriz enorme. Né? Essa matriz vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda vai ser 2 por 2, né? E essa aqui é chamada de produto externo. Não é vetorial, hein? Externo, tá? Então, o produto interno é que torna as coisas menores. Produto externo, o resultado é maior do que as duas matrizes individuais. É isso, tá? É um conceito que nós temos que ir levando agora. Traço, mais um conceito de matriz. Bom, vejam que tem tudo a ver com a diagonal, né? O traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal. Só isso. Se te pede, então, qual que é o traço dessa matriz? É 3 mais 8 negativo, que dá menos 5. Um conceito simples, mas que vai ser útil. Agora, uma pergunta um pouco fora de contexto, mas interessante. Né? Eu tenho essa matriz A, eu tenho essa matriz B. A vezes B é igual a B vezes A? Sim ou não? Não. Não, isso a gente já sabe, né? Tanto é que está escrito aqui, ó, quanto que é B vezes A e quanto que é A vezes B, né? Será que é possível duas matrizes não nulas resultar numa matriz nula? Tá? Vamos fazer as contas aqui. Eu vou fazer 0, 1, 0, 2 vezes 3, 7, 0 e 0. Então, vamos fazer primeira linha vezes primeira coluna. Aqui vai ficar 0 vezes 3 mais 1 vezes 0. Daí, depois, primeira linha vezes segunda coluna. Vai ficar 0 vezes 7 mais 1 vezes 0. Agora, segunda linha vezes primeira coluna. 0 vezes 3 mais 2 vezes 0. Depois aqui, segunda linha vezes segunda coluna. 0 vezes 7 mais 2 vezes 0. Pronto, deu tudo 0. Então, é possível, sim, que o produto de duas matrizes não nulas dê 0. Lá nos números, só era possível um produto de dois números dar 0 quando um dos dois era 0. Em matrizes, não. O produto de duas matrizes não nulas pode dar uma matriz nula. Tomar cuidado, né? Porque, vamos supor, você está fazendo um concurso, ó, dadas as matrizes A e B, e tem uma resposta 0, 0, 0, 0, você já descarta, né? E descartou errado. Não, pode ser que dê 0, sim. Bom, eu tenho uma matriz, e o que significa o determinante dessa matriz? Né? Eu tenho certeza que vocês aprenderam nas matrizes 2 por 2, né? Por exemplo, se eu tenho essa matriz aqui, que o determinante é 2 vezes 2, né? Você vai fazer 2
Esse vezes esse, menos esse vezes esse, né? 2 vezes 2, menos 2 vezes 3. Isso aqui vai dar 4, menos 6, menos 2, tá certo. Dá menos... Mas o que significa esse menos 2? O que é esse determinante? É um resumo da matriz, né? De certa forma, sim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar dois vetores aqui, tá? Que são os vetores I e J, que nós estamos bem acostumados, né? Esses dois vetores aqui, o verde e o roxinho. Tá? Então, aqui eu tenho o vetor I, ó, 1 e 0, e aqui eu tenho o vetor J, 0 e 1. Ó. Vou até colocar um parênteses aqui, ó, vetor I, vetor J. Coloquei um do lado do outro numa matriz, de forma que eu montei uma matriz 2 por 2. Eu vou multiplicar esses meus vetores I e J por uma matriz 2 por 2. Exatamente por essa aqui que eu calculei o determinante. Tá. Bom, se eu fizer a multiplicação, eu vou encontrar essa matriz aqui. Ó. É só fazer ó, 1 vezes 2 mais 0. Beleza, dá 2. Agora, essa vezes aquela vai dar menos 3. Beleza. Agora, essa vezes essa dá menos 2. Essa vezes essa dá 2. Está certinho. Tá? E agora eu vou chamar esses vetores aqui, por que não de V1 e V2? V1 e V2. Esses vetores, né, que são o resultado do I e J multiplicado por essa matriz. V1 é 2 e menos 2. Né? Ele está colocado aqui, ó, 2 e menos 2. Né? Esse é V1. Esse verde é o V1. Né? O I se transformou em V1 e o J se transformou em V2 depois que eu fiz esse escalonamento, essa combinação, né? Essa multiplicação por essa matriz. Bom, ainda não cheguei, não sei onde você quer chegar. Eu quero chegar no seguinte, qual que é essa área que eu estou pintando de vermelho aqui? Qual que é o comprimento desse vetor? Qual que é o comprimento do vetor unitário? 1 por 1? Muito obrigado, 1 por 1. Qual que é o valor dessa área ali? 1. Uma unidade de área. Uma, né? Poderia ser 1 metro quadrado. Vou colocar uma unidade de área. Bom, agora eu vou pintar essa área aqui. Vou pintar só mais ou menos, porque eu quero enxergar alguns detalhes. Essa área que eu pintei aqui, de azul, ela é maior ou menor do que a área vermelha? No olho. No olho dá para ver. Essa área delimitada por isso. Maior ou menor? Meu Deus, eu vou ter que pintar tudo? Ó. A área delimitada até aqui, ó. Maior, professor. Maior, obrigado. Maior quantas vezes? 2. O determinante, ele me diz quantas vezes, o determinante de uma 2 por 2, me diz quantas vezes a área dos vetores transformados, a área delimitada pelos dois vetores transformados. Então, o determinante me diz quantas vezes mais eu estou delimitando de área após aplicada a transformação sobre os vetores, após aplicada a multiplicação da matriz. Tá, e por que deu negativo? Porque quando a gente adota esse padrão de giro como padrão positivo, tá? O ângulo se mede assim. Veja que eu saía do verde e ia para o roxo. E continuando nesse padrão, o menor ângulo vai do roxo para o verde. Os eixos foram trocados. Se os eixos não fossem trocados, o determinante seria positivo. Tá? Certamente eu vou dar uma tarefa assim no Moodle para vocês. Fazer uma planilha
que mostre essa transformação. Eu vou fazer agora no Excel e vocês, naturalmente, vão aprender. Eu não vou dar essa planilha, né? Vocês vão aprender a fazer. Então, vou começar aqui colocando os vetores. Eu vou chamar de U e V. U são os vetores originais, né? U1 igual, V1 igual. Tem que colocar a origem de todos os vetores, então vou chamar de origem em X, origem em Y. Igualzinho depois aí para ficar bonito. 0 e 0 é a origem. Esses vetores, talvez seja mais fácil fazer assim, ó. Colocar a origem e o final aqui, ó. Vamos lá. U e V assim. U e V. Então, o U para X é 0 e 1. Né? Poderia ser 0 e 2, eu que estou inventando, né? Eu vou fazer um exemplo semelhante àquele que eu fiz. Né? Então, vetor U1, vetor V1. Né? Aqui é a componente em X, comp X, comp Y. Tá? Vejam que, bom, esses vetores começam na origem, né? A gente já vai desenhar. Então, para colocar esses vetores, no gráfico, eu vou inserir um gráfico de linhas, né, de linhas abruptas, né, não de linhas suaves, né, porque eu não quero que eles façam curvinha, nada. E ele já é inteligente, ele já me pegou, né, talvez não o que eu queria, mas já pegou alguma coisa. Né, eu vou apagar porque não é o que eu quero. Vou apagar esse, vou apagar esse, e ele vai ficar bem doido. Então, eu venho aqui e clico com o botão direito no meio da tela, selecionar dados, adicionar, né, o nome da primeira série é o vetor U. O vetor U, a componente X dele é 0 e 1. Tá? Aqui eu coloquei 1 e 0. Né? Então, vamos voltar para cá. Eu já vou voltar a fazer o gráfico, eu vou ter que colocar a origem, não tem jeito. Então, vou colocar aqui, mais um aqui, origem. Origem. Até escrever origem para todo mundo saber o que é. 0 e 0. Fica muito comprido, né? Todo mundo já vai saber. O vetor 1 é 1 e 0. E o vetor V, né, é 0 e 1, que seria o nosso Y. Podem ser outros vetores, tá? Eu só estou tentando padronizar. Agora, cliquei com o botão direito, selecionar dados, adicionar. Né, o nome da série vai ser U1. Vou fazer o primeiro vetor, que é o vetor I, que eu estou chamando de U1. Os valores X são esses dois, ó. Ele sai do 0 e vai para o 1. E os valores Y são esses dois, sai do 0 e vai para o 0, né? Ele desenhou o 1 aqui, só que não tem seta aqui, né? Clica com o botão direito, formatar série de dados, vai aparecer aqui do lado esse baldinho e você vai colocar uma seta nele. Pronto, apareceu a seta, né? Só não apareceu a parte de baixo porque está para baixo do 0. Esse é um detalhe que a gente não vai dar bola agora. Agora, selecionar dados, adicionar, né? Série, vai ser o V1. Os valores de X começa em 0, daí eu seguro Ctrl e vem para esse 0. Enter. Valores de Y, 0, segura Ctrl, clica aqui, Enter. Né? E aqui apareceu a segunda seta, né, que a gente vai ter que formatar também, formatar série de dados. E vamos colocar aqui uma seta. Né? Então, claro, tem os vetores, né, unitários aqui. Eu vou pegar lá da nossa... Pegar a nossa transformação aqui, 2 menos 3, menos 2 e 2. Nem precisa ser a mesma também, né? Isso aqui não há necessidade. Eu vou escrever aqui transformação. E a matriz, vou escrever matriz só, matriz. Então, vou colocar aqui.
1, 2, 3 e 4. Nem vou colocar os mesmos valores. E só por curiosidade, eu vou colocar o determinante aqui. Determinante da matriz. Tá? Eu posso fazer aquele produto, ou eu posso ser mais esperto, usar uma função aqui, matriz.determinante, ele me calcula menos 2. Tá? Eu vou colocar o menos 2 aqui, só para que o determinante seja positivo e depois a gente muda para negativo e vê o que acontece. Eu tenho ainda que fazer agora o produto dessa matriz aqui por essa. Determinante, posso colocar ele para cá, ó. Não preciso enxergar ele. Da matriz eu coloco aqui debaixo, pronto. Agora eu vou fazer o vetor de saída. Então, vou escrever saída. Né? Saída é igual a matriz.multiplicação. Não estou vendo ela ainda. Ponto multiplicação. Agora apareceu ponto mult. Essa matriz, né, que eu sei fazer a multiplicação na mão já, né? Vezes essa, e aqui aparece, né? O resultado são esses dois vetores. Vou colocar eles uma célula mais para baixo. E aqui eu vou chamar de W1 e W2. W2. Né? Eu sei qual corresponde a qual. Agora ficou legal. Clique com o botão direito, selecionar dados, adicionar. Né? O nome da série é V1. Enter. Agora o X da série, né? Ele parte do 0 e vem até esse X aqui. O Y da série parte do 0 e vem até esse Y aqui. Pena que não está aparecendo aqui. No de vocês vai aparecer aqui. Agora é porque eu já tinha muita coisa aberta no Excel, ele está dando uns pequenos bugzinhos, mas não é problema. E agora aqui você, de novo, vem aqui do lado, né? E eu só vou usar a mesma cor que está esse daqui, né? Por razões óbvias, né? É bom usar a mesma cor. Agora eu venho aqui e vou pintar esse da mesma cor também. Acho que era essa cor aqui. Porque a gente sabe que um corresponde ao outro transformado. O que eu posso fazer, só para ter certeza que é o transformado respectivo, faz um pontilhado e outro não pontilhado. Pronto. Vamos adicionar mais o outro vetor. Selecionar dados, adicionar. Pega o W2. A componente X, né, começa em 0, segura Ctrl, vem até aqui, Enter. A componente em Y, segura Ctrl, pega esse outro, Enter, Enter. Tenho aqui o segundo, claro que eu vou ter que fazer com a mesma cor que esse aqui. Então, essa é esta cor. Então, este vai ser da mesma cor, e não de uma cor diferente. Eu posso fazer ele pontilhado e vou colocar, talvez até faça uma seta diferente para esses transformados, né? Pronto, né? A que conclusão eu cheguei é que a área delimitada por esses dois vetores, ela é 10 vezes maior do que a área delimitada por esse vetor original. Isso vai ficar mais evidente se eu fizesse assim, essa matriz assim, ó. Eu vou fazer aqui, ó, 10, 0, não, vou fazer 10, não, 5, 0, 2 e 0. E agora eu vou mudar a escala do gráfico. Vou fazer ela de menos 10 até 10. E em Y também. Daí ela não fica mais mudando a escala para não dar essa tontura na gente. Pronto, agora a escala está fixa. Só que ficou meio ruim aqui, eu vou colocar 5 e 4. E vou fazer essa escala mudar de menos 5 a 5. Menos 5. Nunca é de primeira, né? Mas a gente consegue. Menos 5 até 5. Agora, creio que ficou bem claro, né?
eu tenho os meus vetores originais aí, né, que 1 e 1. Eu apliquei uma matriz de transformação, o determinante deu 20, né, e para mim fica claro que essa área aqui, ó, é 20 vezes maior. Né? Para mim, pelo menos, isso está bem claro. Eu só vou fazer essas linhas de grade irem de 1 em 1, ou de 1 em 1, que vai ficar mais fácil de entender. 1 em 1. Pronto. Então, essa área aqui é 1. Né? Vamos ver quantas áreas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 20, então ficou 20 vezes. E o determinante negativo. Coloca o menos 4 para você ver. Olha aqui, ó. O menor ângulo ia do azul pro marrom. E agora vai do marrom para o azul. Houve uma inversão de eixos. Né? Coloca um 1 aqui para ver o que acontece. Coloca, de repente, mais um aqui, ó. O menos 1 aqui. Menos 2. Pronto. E aí você sabe que essa área que esses dois delimitam aqui é 18 vezes maior que aquela, mas houve uma inversão do eixo. Aqui vai do azul para o marrom e seguindo ao mesmo sentido anti-horário, aqui vai do marrom para o azul. Creio que isso aí tenha ficado bem claro. Eu não vou dar esse Excel para vocês, vocês vão fazer e vão me colocar no Moodle, né? Vocês têm o Excel da Udesc de graça para usar. Esse aqui, inclusive, pode ser feito no Excel online ainda, né? Mas é fácil de instalar também o Excel. Ele praticamente se instala sozinho. Bom, eu poderia entender o que é matriz inversa, né? Apesar de não saber fazer ela, né? O que será? Eu poderia desconfiar o que faz a matriz inversa, né? Claro que a matriz, às vezes, é inversa da identidade, né? Mas eu poderia pensar, o que será faz a matriz inversa nesse contexto? Bom, eu vou fazer a matriz inversa dessa. Inf. Vou colocar matinf. Né? E agora não vai ser esses valores aqui, obviamente, né? Esses valores que eu digitei aqui. Eu vou escrever igual a matriz ponto inverso, que é a segunda, dessa matriz. Bom, me parece que a matriz inversa é aquela que faz o caminho inverso. Né? E para isso eu não vou nem usar 1 e 0, 0 e 1, né? Eu poderia até... Bom, vamos deixar 1 e 0, 0 e 1, por enquanto. Eu vou agora fazer a saída inversa. Saída inversa. Né? O que é a saída inversa? É pegar esses dois vetores e multiplicar por essa matriz. É pegar os vetores que nós temos de saída e multiplicar pela matriz inversa. Vamos ver o que vai dar. Essa daqui multiplicada pela inversa. Não podia dar outra coisa do que a entrada. Então, a matriz inversa, ela faz o caminho contrário. Ela sai desses dois e cai nessa nossa base. Né? Nossa base 1 e 0, 0 e 1. Ficou legal de entender, né? A matriz inversa faz o caminho inverso. Oi? O senhor poderia explicar novamente da parte da matriz inversa? Claro, claro. Ó. Veja, por favor, para isso nós vamos ter que entender melhor o que a gente fez antes. Tá? A gente pegou esses dois vetores aqui, 1 e 0 e 0 e 1. Né? Esse azul é o vetor 1 e 0. Vou pintar ele de azul aqui, inclusive. Esse aqui é o vetor 1 e 0. Tá? E esse outro vetor aqui é o vetor marrom. É o vetor 0 e 1. É fácil de ver eles aqui. Essa matriz é simplesmente uma transformação que eu vou aplicar sobre esses dois vetores. Eu vou multiplicar esses dois vetores por uma matriz que vai me resultar numa matriz de saída. E essa matriz de saída, ela vai ter também um vetor azul e um vetor marrom, né? Esse vetor azul aqui, ó,
é o 5 e menos 2, está até aparecendo ali. E esse vetor marrom é o 1 e menos 4. Então, eu tenho uma entrada, eu multiplico a entrada por uma matriz e tenho uma saída. Bom, o que faz essa matriz? Obviamente, ela transforma esses vetores em tamanho e em direção e sentido, né? Porque o vetor azul desse cara aqui passou a ser esse. O vetor marrom desse cara passou a ser esse. Nós vimos aqui também que o determinante, ele indica quantas vezes mais área é delimitada por esses dois vetores. Para simplificar aqui, eu vou colocar 0 aqui, ó, e 0 aqui. Eu ia colocar 1 e 1 para não ficar muito fácil, ó. 1 e 1. Não, vou colocar 0 e 0 que vai ficar mais fácil de entender. 0 e 0. Né? E aqui eu vou colocar menos 5. O que eu observo aqui? Que o determinante da matriz deu 20. Tá? E o que isso significa? A maioria já entendeu, mas eu vou explicar de uma maneira um pouco melhor aqui. Significa que esta área aqui, ó, é 20 vezes maior que esta área aqui. E não é difícil de perceber isso quando você conta. Essa área é 1 vezes 1 que dá 1, né? E aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 5, 20, né? Essa área é 20 vezes maior. É isso que significa o determinante. Bom, quando nós aplicamos essa matriz aqui, isso quando nós aplicamos essa matriz aí. Bom, daí vem a minha pergunta, o que faz a matriz inversa, né? A matriz direta, a matriz original, eu sei que transforma os vetores, né? A matriz inversa também transforma os vetores, né? Mas ela vai fazer o contrário, ela vai pegar esses vetores aqui e transformar nos vetores originais. É como se fosse a função inversa, né? Então, se eu pegar os meus vetores de saída e multiplicar pela matriz inversa, eu chego nos meus originais, 1 e 0, 0 e 1 que eu tinha lá antes. Eu até me arrisco a fazer o seguinte aqui, ó. Que tal colocar um 3 aqui e um 5 aqui? Agora, esses são os vetores originais, né? E vou mudar aqui um pouquinho essa matriz aqui, eu vou colocar valores menores, né? E talvez alguma coisa negativa. Eu vou colocar 2. Tem ainda um muito comprido lá que eu quero diminuir ele. Vou colocar 1. Não adiantou muito. Quem sabe aqui se eu colocar menos 1. Aí. Agora eu tenho o vetor azul e o vetor marrom ainda, né? Esse é como se fosse o I e esse é o J, só que não são mais unitários, não faz mal, né? E esses são os vetores transformados por essa matriz. Eu poderia fazer uma transformação diferente, nós vamos fazer várias, né? Mas esses são os vetores de saída, né? 1 e menos 3. Oi? Aquele menos 3, o determinante da matriz, antes tu tinha, quando estava com 20, tu tinha dito que ele seria, no caso, 20 vezes maior, né? Uhum. Como ele está negativo, como é que se explica isso? Explica isso da seguinte maneira, né? Ó, aqui, eu saio, nos originais, eu saio do marrom e vou para o azul. E na saída, eu saio do azul e vou para o marrom. Houve uma inversão de eixos. É assim que se explica isso. Tá? Se o determinante desse positivo, né, tipo aqui, ó, o que aconteceu? Eu saí do marrom e vim para o azul. E nos transformados, eu também saí do marrom e vim para o azul. Tá? É uma inversão de eixos quando o determinante é negativo. A área é quantas vezes maior ou menor vai ser a delimitação
da área pelos vetores, né? Mas o sinal é só a inversão dos eixos. Entendi, obrigada. Beleza, de nada. Então, aqui eu tenho, né? Mudei de novo, mas não faz mal, né? 5 e 5 é o vetor saída 1, 5 e 0 é o vetor saída 2. Né? A gente deu até a sorte dele vir parar aqui em cima, né? Bom, agora imagine que nessas saídas que eu tive, eu aplique a matriz inversa, né? Eu vou voltar para os meus vetores originais, né? Que são 1 e 2, 3 e 1. Olha aqui, ó. 1 e 2, 3 e 1 são meus vetores originais. Né? Eu aplicar a matriz direta e depois aplicar a matriz inversa é a mesma coisa que não fazer nada. É como eu multiplicar o número por 2 e depois dividir ele por 2. É a mesma coisa que não fazer nada. Isso que é uma matriz inversa. Né? É uma matriz que multiplicada por ela mesma é a mesma coisa que não fazer nada. Bom, a matriz inversa faz o caminho inverso que a matriz direta faz. Isso aqui que eu vou pedir para vocês fazer no Moodle, né? E esse final de semana, com certeza. E nós vamos parando nossa aula, hoje por aqui, tá? Vocês já vão para o Excel, vocês já vão ter que fazer isso que nós fizemos aqui no Excel, tá? Vocês vão ter que pegar dois vetores originais, aplicar uma matriz de transformação, explicar o determinante e colocar os vetores de saída. Essa é a tarefa de vocês. Se vocês fizerem vetores 3D, eu vou bater palmas com as mãos e com os pés. Tá? Vetores 3D, o determinante significa o quanto o volume delimitado pelos 3 vetores aumentou. O professor, no final, multiplicou a inversa da saída pela inversa da matriz. No final, eu multipliquei a saída pela inversa da matriz que deu a entrada. Né? Isso aí pode ser muito bem pensado assim. Ó, vamos lá para o quadro branco. Então, imagine aqui que eu tenho 2 vetores, V1 e V2, né? Eu apliquei uma transformação sobre eles, né? Que é a minha matriz. E aí, eles viraram vetores W1 e W2. Mas se eu pegar W1 e W2 e multiplicar pela matriz inversa, eu tenho V1 e V2 de novo, só isso. Então tá, meus caros, a aula de hoje fica por aqui, né? Fica essa tarefa para vocês fazerem lá no Moodle, tá bom? Ângelo. Oi? Então é para entregar até sábado, né? Até sábado eu vou colocar assim. Até sábado tá mais... E daí tu coloca essa aula hoje mesmo? Coloco essa aula hoje mesmo. Obrigada. Valeu. Valeu, meus amigos. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Imagina, obrigado a vocês.